Para recuperar a confiança, Felipe Coutinho faz gol e olha, isso pode ser muito importante para a sequência do jogador. Também vamos falar sobre esse trabalho. Olha, o Vasco está na hora de ter um trabalho mais dosado com o Coutinho. Também vamos falar sobre o que o Vasco precisa melhorar para enfrentar a equipe do Palmeiras. O Vasco teve algumas situações no jogo contra o Flamengo. Não gostei muito não, e eu vou comentar aqui com vocês, vou fazer essa análise. Também vamos falar sobre o elenco que está de folga e a volta de João Vitor ao time do Vasco após quase 20 dias fora por suspensões. Isso e muito mais, a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. E curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer mesmo ter vocês com a gente. E olha, já convido a rapaziada que está chegando pela primeira vez a se inscrever, a fazer parte do nosso Comentaléu Vascaíno. Será um prazer ter você aqui. Você já sabe que aqui você vai encontrar tudo do Vasco. E também falar sobre a rodada do Brasileirão que terminou hoje. Teve um jogo entre Internacional e Cuiabá. O Internacional está ali colado com o Vasco. O Internacional acabou vencendo por 3-0. E esse resultado fez com que o Vasco perdesse uma posição. Você está vendo aí na tela. O Internacional foi a 35 pontos. O Vasco está com 34. O Vasco fica na 9ª posição. Muita gente está de olho no G6, né? Para o G6, que hoje daria uma vaga numa pré-Libertadores, o Vasco está a 7 pontos. Ou seja, um empate e 2 vitórias. E, obviamente, dependendo dos resultados do São Paulo e também do Cruzeiro, que tem a mesma quantidade de pontos. Mas é um Vasco que já começa a figurar a parte de cima da tabela, olhando para cima. E os jogadores do Vasco, obviamente, também estão pensando nisso. Os jogadores hoje tiveram uma folga, exceto aqueles que estão contundidos, né? Paulinho, aí, Adson faz recuperação aí por meio de fisioterapia. Mas o time do Vasco vai voltar a treinar nesta terça-feira. E com um alívio em dobro. Primeiro, aquele fantasma do 6-1, que querendo ou não ainda se pairava em São Januário, ele é exorcizado. Óbvio que a gente queria a vitória, mas é importante porque eu passei a semana toda ouvindo besteira aqui, gente dizendo que o Vasco vai ser goleado, o Vasco vai tomar isso e aquilo, principalmente depois do jogo contra o Atlético Paranaense, tinha muita gente que falava que o Vasco ia ser goleado, e o Vasco não foi. E o outro alívio, graças a Deus não foi, né? E o outro alívio é esse rapaz aqui, ó, Felipe Coutinho, tanto para ele quanto para a torcida. O Felipe Coutinho entrou ainda sem um ritmo de jogo ideal, mas o gol faz, primeiro, acabar aquela pressão, aquela questão que se ontem o Vasco perde, todo mundo ia dizer, até aqui nos comentários, quando o Coutinho entra em campo, o Vasco perde. Ficaria isso, né? E os rivais querendo zoar. Mas o gol do Coutinho foi importantíssimo para recuperar a confiança. Recuperar a confiança de um jogador que tem qualidade, muita qualidade, mas que fisicamente não estava bem. O Vasco precisa agora, nesse momento, não cair no oba-oba porque o Coutinho fez o gol, mas de fazer com que essa questão, o efeito Coutinho, esse gol do Coutinho, faça com que o Vasco tenha tranquilidade para trabalhar o jogador. Nada de botar Coutinho para jogar mais de que 45 minutos sem poder. Nada de colocar Coutinho em situações adversas, como foi naquele jogo contra o Grêmio, porque a gente sabe que é um jogador que pode. Aí você vai dizer, mas ele não fez nada no jogo. Como é que não fez, cara? O cara chega como um homem surpresa na área, que nem bala, que até o Alexandro que estava ali, que achava que ia tirar a bola, não viu o Coutinho chegando que nem bala. Então, acho que o Vasco tem que ter muita tranquilidade ao trabalhar com o Coutinho, dando os minutos a ele. Ele poderia jogar até 15 minutos, jogou mais do que 15 minutos. Não sentiu nada, foi bem, faz o gol. Isso para mim é bom para recuperar a confiança de um jogador importantíssimo. Até o Tite falou bem ontem do Coutinho, disse que é muito grato ao Coutinho, né? O Tite trabalhou com o Coutinho e o Coutinho fez um baita ciclo até a Copa de 2018. Infelizmente, depois da Copa de 2018, conviveu com lesões
principalmente depois da sua ida ao Barcelona, depois da sua ida ao próprio Bayern, mas é um jogador importante e que pode ajudar o Vasco. Eu já falei diversas vezes aqui e hoje eu não estou falando porque o Coutinho fez o gol. Quem me acompanha sabe. Falo muito tempo. Coutinho, bem fisicamente, ele sobra, ele é muito inteligente. E ontem ele foi muito inteligente ao antecipar ali, antever o que ia acontecer e colocar a bola no barbante, fazendo com que o Vasco empatasse o jogo. E aí, para o próximo jogo contra a equipe do Palmeiras, o Vasco também terá um importante reforço na zaga. Apesar de que eu achei que a zaga do Vasco ontem foi bem, dentro dos limites, foram bem, suportaram bem a pressão da equipe do Flamengo. Teve erros, teve. O João Vitor está de volta, depois de 20 dias, né? Porque quando chegar o jogo contra a equipe do Palmeiras, completará 20 dias de João Vitor fora, que tomou cartão vermelho contra o Atlético, depois ficou suspenso por causa do cartão amarelo contra a equipe do Vitória, volta ao time do Vasco e reforça a zaga do gigante da Colina. E é isso, é buscar o Vasco agora, vai fazer um trabalho visando a equipe do Palmeiras, é um jogo em que também o Vasco enfrenta alguém da parte do pelotão de cima, querendo ou não, sendo um jogo lá em Brasília, é um jogo de mando de campo do Vasco, então o Vasco tem que ir ligado, tem que buscar o resultado e manter a postura de Vasco. Acho que o Vasco tem que melhorar, principalmente no meio de campo. O Vasco deixou a desejar no jogo contra a equipe do Flamengo. O Vasco precisa melhorar algumas situações ali no meio de campo, reter um pouquinho mais a bola, aproximar um pouquinho mais, não se retrair tanto. Os próprios jogadores do meio de campo se aproximar um pouquinho mais do Payet, ter um pouco mais de jogadas ensaiadas, tentando fazer uma triangulação. Acho que isso o Vasco tem que fazer, valorizar a posse de bola. O Vasco tem que fazer isso, trabalhar bem a bola para que o time do Vasco possa ter um jogo contra a equipe do Palmeiras, um jogo tranquilo e que possa sair com um resultado positivo. É importantíssimo. Você enfrenta times de lá de cima. E quanto mais você soma pontos, melhor. O Vasco está com um jogo a menos ainda, né? Vamos lembrar que o jogo contra o Cuiabá ainda não aconteceu, deve acontecer no dia 23 de outubro, mas o Vasco precisa aí, nesse momento, somar pontos. Esse é o ideal, isso é o que o Vasco precisa fazer durante esses próximos jogos aí que faltam e, quem sabe, beliscar aí uma fase de grupo, seja da Sul-Americana ou até mesmo uma repescagem, vamos dizer assim, uma pré-Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Então é isso, gente. Agradeço demais a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Sempre bom ter você aqui. E amanhã a gente volta com mais informações. Hoje a gente só teve mais um vídeo, até porque o Vasco folgou, não tem porque a gente está fazendo vídeo enchendo linguiça aqui, né? Vocês sabem disso. Quando a gente não tem informação, a gente não vai trazer, vai forçar uma informação. Então é isso. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua audiência. E até a próxima. Saudações vascaínas sempre. Deus abençoe a todos. Tamo junto!